E aí, pessoal da área VIP aqui, na nossa área restrita do pessoal que já adquiriu o Pendrive Tools ou que quis participar dessa área VIP, tá aprendendo um pouquinho mais sobre formatação. Uma coisa que o pessoal tem dificuldade em entender como é que funciona, e é isso que eu vou passar nesse vídeo agora para você, é a questão do boot, né? Então, uma coisa que eu vejo que o pessoal tem bastante dificuldade de entender, tem muita gente que faz, arruma, configura, mas não sabe o que está fazendo. Então eu sempre gosto de falar isso, né? De explicar, porque assim, você saber como que a ferramenta funciona é uma coisa. Agora você saber o que a ferramenta está fazendo, né, te dá um poder de entender e de poder resolver problemas muito mais amplos, né? Então isso é o que eu sempre prego nos cursos que a gente passa aqui, é tentar entender como funciona, porque uma vez que você entende como funciona, o que acontece? Qualquer problema que vier na tua frente, qualquer dificuldade que você tiver, você sabe a lógica, funciona assim. Então, com certeza vai ter um recurso assim, 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 vai ter um recurso assim, assim, assado. Então, basta você encontrar onde estão esses botões, mas você sabe que eles estão ali, sabe que aquelas funções estão ali. Então é por isso que eu falo. Então a questão do boot por isso que o que é boot, né? Então como que funciona? Então isso que eu vou estar passando para você agora aqui. A primeira coisa que você tem que entender é que o computador existe uma linha de inicialização, certo? Existe um caminho de inicialização. O caminho do momento em que você aperta o botão até o momento em que o Windows está inicializado, que a tua área de trabalho está aparecendo, em que o teu papel de parede carrega, teus ícones da área de trabalho carregam. Então, do ponto onde você aperta o botão até esse último ponto, existe um caminho que o computador percorre. Esse caminho a gente vê detalhadamente, né, dentro lá dos outros cursos que a gente passa, mas eu vou passar para você aqui de uma maneira mais rápida para você poder conseguir entender essa questão do boot, tá? Então a primeira coisa, quando você aperta o botão do computador, vamos fazer aqui um botãozinho de power, né? Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Ok? Então você apertou aqui o botão, você vai ter uma linha de inicialização, certo? Então essa linha, ela vai correr um determinado processo. Nesse primeiro ponto, vamos fazer um pouquinho mais curto aqui. Vai faltar 4. Tudo bem. Vamos lá. Então você apertou o botão, então você tem um pequeno processo aqui, um pequeno espaço-tempo, certo? Então você tem um pequeno espaço de tempo aqui. Esse pequeno espaço de tempo, a gente chama ele, né, de post, certo? Que é o momento onde o computador, a BIOS do computador, que é um microchip que fica armazenado lá na placa-mãe, né, assim como a gente passa lá. Então esse microchip, essa BIOS, ele possui um pequeno software que ele se chama POST, e quando você liga o computador, ele inicializa de cara. O que esse POST faz? Ele faz vários testes de cara no teu computador. Beleza. Então, nesse momento aqui, é aquela primeira tela preta que o computador exibe, certo? Aquela primeira tela preta que o computador exibe, geralmente com a marca da placa-mãe, né? Vamos botar aqui, por exemplo, se for uma ASUS, vai aparecer bem grande a ASUS aqui. Ou se for um notebook, por exemplo, um notebook da Positivo, então vai aparecer a marca aqui do notebook lá da Positivo. O importante você saber é que essa logomarca que você está vendo aqui, que você vai ver, seja da ASUS, da Positivo, da Gigabyte, do que for, Samsung, essa primeira tela que você está vendo, ela na verdade ela é como se fosse uma proteção de tela. Sabe aquela proteção de tela que quando o computador está parado, a tela some, você mexe o mouse, ela volta? É como se fosse uma proteção de tela da tua tela de post. Por quê? Por trás dela, então lá por trás dela, existe uma tela verdadeira de post, né? Que vai exibir informações para você mais detalhadas. Informações como qual processador você tem, qual a quantidade de memória que você tem. E aqui no rodapé você vai receber informações, geralmente é no rodapé, tá gente? Pode ser que essas informações estejam aqui em cima, mas na maioria das vezes estão no rodapé. Informações de acesso a BIOS. Então vai aparecer aqui, pressione Delete. Vamos botar aqui, deixa eu botar melhor aqui para vocês poderem enxergar. Então vai estar aqui, pressione Delete, Press Del, para você entrar no setup.
certo? Então, geralmente vai estar nesse cantinho aqui. Aí você vai ter aqui, de repente, uma outra mensagem, que é pressione F8 para entrar no boot menu. Beleza? Ou pode ser também F11. Tá? Aqui pode ser também outras teclas além do delete. Pode ser del. Del não, ESC. Del já coloquei. ESC. Ou também pode ser F2, tá? F2. Beleza. Mas geralmente ela vai aparecer aqui nesse rodapé, essa informação. Então, esse momento que você está vendo aqui da inicialização, você vai ter essas telas. Como é que você faz para pular dessa tela para essa tela? Esse momento aqui, ele é muito curto, certo? Então ele tem, às vezes, questão de 1 ou 2 segundos. Então é muito rápido, você tem que ser ninja para você poder enxergar. Hoje as máquinas com Windows 8 fica mais complicado ainda, as máquinas que vêm de fábrica com Windows 8, fica um pouco mais complicado. Por quê? Porque o Windows 8 permite que você mude. Lembra lá no Windows 7, quando você liga lá o Windows 7, lembra? Desde o XP mesmo, aparecia lá a logozinha do Windows, né? Bonitinha. E aí aparecia o Windows carregando, certo? Logo que você inicializava. Então aparecia a tela de post e depois aparecia a logomarca do Windows no segundo momento. Hoje já complica um pouquinho mais, porque eles colocam exatamente a mesma imagem que está aqui, eles colocam aqui na inicialização. Então fica no Windows 8, né? Então fica parecendo que não tem tela de post quando o PC vem com o Windows 8. Mas não é o caso. Não é o caso. Tem, certo? Tem, eu vou mostrar para você como é que a gente vai fazer para acessar. Bom, como é que faz para trocar essa tela para essa? É simples, você vai apertar a tecla Tab. Certo, a tecla Tab. Para quem não conhece a tecla Tab, ela é no teclado, ela tem uma geralmente está escrito Tab, e ela tem uma simbologia, fica em cima do Caps Lock, ela tem um símbolozinho, uma flechinha para lá e outra para cá, né, que é como se fosse trocar. Então, quando você liga o computador, apertou o botão e fica apertando a tecla Tab, você vai fazer essa troca de tela. Você faz a troca da tela da positivo, você vai enxergar essa tela aqui. Em alguns computadores, essa informação de rodapé que você está vendo aqui, ela aparece aqui também. Tá? Então ela aparece aqui também, a informação de rodapé. Nesse caso, quando ela aparece aqui, você não tem a necessidade de pressionar a tecla Tab, porque você já sabe qual é a tecla que você precisa pressionar para acessar o setup ou para acessar o menu de boot. Beleza? Então essas são duas funções que a gente pode acessar nesse pequeno espaço de tempo aqui que a gente está utilizando. Muito bem. Então a gente está falando de boot, né? Então, feito isso, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar configurar a ordem de boot do teu computador. Mas como é que funciona isso? Vamos lá, vamos para a segunda etapa. Então a gente inicializou, passou pela parte aqui da tela de post. O que você vai fazer? A máquina ela passa por um outro período. Vamos arrumar aqui. Então esse período aqui é um pouquinho maior, certo? E esse período aqui é bem curtinho, a gente praticamente não vê. Vamos fazer assim, certo? E esse período aqui é praticamente de 1 segundo, no máximo. É muito curtinho. Só que esse aqui é o ponto do boot. Esse é o ponto do boot, tá? E o que é o boot? O boot é o seguinte. Você tem lá no teu computador, você tem na tua placa-mãe, quando você liga, tem lá, o computador liga, ele carrega aqui a tela de post e depois ele vai para o boot menu. O boot menu é o seguinte, quando você vai ligar o computador, ele precisa carregar um sistema operacional, certo? Ele precisa carregar um sistema operacional. Lembrando que o que é sistema operacional, a gente fala bem disso dentro do curso definitivo, vai em detalhes lá, né, para entender bem o que é sistema operacional, vou dar uma prévia para você. O sistema operacional é o software principal do teu computador. Então existem vários sistemas operacionais, entre eles os mais famosos, que são
o Windows, né, as versões do Windows, seja ele o Windows 7, seja ele o Windows 8, seja ele o Windows XP, são as versões. E existem também Linux em várias versões, como Ubuntu, CentOS, Debian, né? Também existe os Mac OS X, que são o sistema operacional dos MacBooks, né? Então esses são os principais sistemas operacionais de computadores. Aí a gente tem sistemas operacionais de celulares, coisa e tal, que a gente vê lá mais em detalhes, mas são os principais. Então o que acontece? Você tem que inicializar um sistema operacional, certo? Então como é que você vai inicializar esse sistema operacional? Você vai inicializar ele através de um dispositivo de armazenamento. Qual dispositivo de armazenamento que vai ser? Pode ser um HD, então você pode inicializar por um HD, né? Certo? O HD é aquela peça lá que a gente tem dentro do computador, todo computador tem, né? Que tem lá um disco onde são armazenados todos os teus arquivos, todos os teus documentos. Então você tem o HD, você tem o teu CD-ROM. Hoje a gente nem tem mais CD-ROM, hoje é só DVD, né? Que é a tua unidade onde vai o CD lá, tá, gente? A unidade onde vai o CD. Para ficar mais simples, todo mundo entender aí. Então a gente tem o HD, a gente tem a unidade de CD, vamos botar menorzinho aqui para ficar mais fácil. Ou unidade de DVD, tá? Que é onde a gente põe o disco de instalação. E a gente tem também a USB, certo? Beleza. Dentro do HD, no caso, eu posso ter 1, 2, 3 HDs, tá? Então eu poderia ter 2, 3 HDs aqui. Hoje em dia a gente trabalha geralmente com 1 HD, tá? Se for se preocupar com mais, 2, 3 HDs aí, a gente já é uma coisa mais avançada que teria que ter mais tempo para poder explicar para você, né? Então eu vou passar da maneira mais simples aqui, né? Então a gente tem um HD, uma unidade de DVD e uma unidade USB. Seria aqui no caso, poderia ser USB um pendrive. Certo? Então a unidade USB seria quem? Seria o pendrive. Beleza. O que você vai fazer agora? Você vai organizar a ordem desse boot. Então, quando o computador passar pela tela de post, quem que ele vai chamar primeiro para inicializar o sistema operacional que você quer? Certo? Ele vai chamar o HD? Ele vai chamar quem? Ele vai chamar a unidade de DVD ou ele vai chamar o pendrive? Bom, aí você que define, baseado no que você precisa fazer, certo? Vamos imaginar o seguinte, a gente está iniciando uma formatação. Quando você está iniciando uma formatação, o que você precisa? Se você estiver utilizando o Pendrive Tools, né, que é um pendrive de boot, você precisa inicializar. Então, quando chega nesse ponto, você precisa inicializar, em primeiro lugar, o teu pendrive. Você precisa inicializar, em primeiro lugar, o teu pendrive. Por quê? Porque você tem que estar trabalhando em cima do pendrive, utilizando o sistema operacional que tem no pendrive, ou o instalador do sistema operacional que tem no pendrive, que no caso daí pode ser o instalador do Linux, o instalador do Windows, o instalador do Windows 7, o instalador do Windows 8, né, dependendo do pendrive que você tiver. Mas você vai estar utilizando o sistema operacional que está no pendrive, para quê? Para formatar o teu HD, certo? Que é esse dispositivo que está aqui. E então você formatando e você fazer a nova instalação aqui dentro. Então você usa o pendrive para fazer aqui a primeira a formatação e a instalação do sistema operacional dentro do HD. Por que você precisa fazer isso? Porque imagine, como que você seria impossível você fazer a instalação do Windows no teu HD, formatar o teu HD. O que é formatar? Formatar é apagar todas as informações, incluindo partições do disco. Tá? E de uma maneira, isso é uma explicação bem básica, tá, gente? Formatação no nível mais avançado ele tem outros detalhes, mas basicamente, assim, de uma maneira bem ampla, formatar, a conclusão da formatação é apagar todos os dados e partições do teu HD, certo? Da tua unidade de disco de dentro do teu computador. Então vamos imaginar assim, o teu HD está aqui, está funcionando, bonitinho, tem lá o Windows e os vírus rodando em cima dele, beleza?
como é que você, se você estiver usando ele, como é que você vai apagar ele mesmo? Então não tem como ele se apagar se você está utilizando. É a mesma coisa que você tentar serrar o chão debaixo do teu próprio pé, não tem como. Você está em cima do HD, você está usando ele e você quer apagar os arquivos que estão nele. Então não tem como você fazer isso. Então, para que você consiga fazer um processo de formatação, você precisa organizar a ordem de boot para você dar boot por um pendrive, que é uma unidade de armazenamento externa, onde possui um sistema operacional de instalação, por exemplo, um sistema operacional de instalação do Windows, um sistema operacional de instalação do Linux, que no caso aqui a gente está utilizando o Pendrive Tools, poderia ser também uma unidade de CD, de DVD, né, se fosse o disco de instalação oficial. Então, mas no caso aqui você vai estar utilizando o disco de instalação oficial que está dentro do pendrive, em forma de imagem. E aí, você estando em cima do pendrive, você consegue, né, você estando utilizando o pendrive, você consegue apagar os arquivos aqui do HD e instalar eles normalmente. Então, o que vai acontecer? Depois disso, vai ocorrer um processo de formatação, ele vai instalar, você vai passar por todo aquele processo de instalação que o Davi explica no outro vídeo, de instalação no Windows, particionamento, todo aquele processo, e aí vai chegar um ponto que ele vai reiniciar, né? O computador vai reiniciar pela primeira vez lá, e quando ele reiniciar pela primeira vez, aí você já vai dar inicialização de boot pelo HD, certo? Aí você vai alterar a ordem de boot para que a ordem de boot comece pelo HD. Mas isso lá, depois que você tiver, você usou o pendrive para iniciar o processo de formatação, excluiu as partições. Naquele momento que você está excluindo as partições lá no Windows, né, que é opções avançadas lá, aí tem as partições Windows, você tem que excluir elas. Naquele momento você está em cima do pendrive, fazendo um trabalho no teu HD, certo? Então, aí beleza, você consegue fazer isso. Agora você imagina se você estivesse em cima do teu HD fazendo um trabalho nele mesmo, então não tem como, beleza? Daí beleza, você vai seguir aquele processo de partição, vai iniciar a instalação do Windows lá, né? Vai lá iniciar, vamos pegar aqui um pedacinho, vai lá iniciar aquela instalação do Windows, onde tem aquela janelinha do Windows e aquela barrinha que vai correndo aqui embaixo. E vai chegar um ponto em que ele vai te pedir para reiniciar, né? Vai chegar um ponto que ele vai te pedir para reiniciar. Vai te dar lá 15 segundos, se não me engano 15 ou 30 segundos, e você vai reiniciar. Nesse ponto em que ele reinicia, você já pode inicializar, né? Você deve, na verdade, inicializar o teu computador pelo HD, porque daí já passou o processo de instalação e ele só vai concluir concluir a instalação que começou, né? Mas os arquivos necessários, tudo que é preciso, já estão dentro do HD. Você já começa a inicializar o sistema operacional pelo HD, certo? No Pendrive Tools tem a função assim, né, que o pessoal usa muito. Então, para quê? Porque às vezes você, como reinicia muito rápido, às vezes você não consegue dar tempo de você entrar na BIOS, ir lá e alterar a ordem de boot, beleza? Então o que o pessoal faz? No Pendrive Tools tem uma função assim, que você consegue, justamente essa função já é para isso, tá? Então, se você sem querer esqueceu de alterar a ordem de boot, né, nessa primeira inicialização, não tem problema. O que vai acontecer? Ele vai cair naquela tela do Pendrive Tools, lá, naquela primeira tela lá do Pendrive Tools, onde tem todas as opções, certo? Lá de instalação, bonitinho. Você pode lá instalar o Windows, você pode testar a memória, você pode fazer todas aquelas funções que o Pendrive tem. E uma delas, né, vai estar assim, continuar, se não me engano é a primeira, vai estar assim, continuar do meu próprio HD. Que daí o que vai fazer? Ele vai pegar, o pendrive vai pegar e vai fazer assim, ó, então não vou usar agora, vou continuar aqui no meu HD. Daí isso só na primeira vez. Depois que concluiu a instalação, você já pode tirar o pendrive e aí então acessar o teu setup de novo e aí configurar bonitinho, certinho, para que inicie o boot pelo HD, né? Porque você já formatou, então você não precisa de novo alterar a ordem de boot para dar boot por pendrive. Então lembrando que sempre que você der boot por pendrive, no caso do Pendrive Tools, quando você configura a ordem de boot para inicializar em primeiro passo aqui pelo pendrive, você vai cair nessa tela aqui, que é a tela lá do boot do Pendrive Tools. E daí no caso, em segundo plano, você poderia colocar o HD e em terceiro, você poderia colocar a tua unidade de DVD. Isso no primeiro processo de instalação.
Terminou a instalação, reiniciou o PC a primeira vez, o que você faz? Você vai lá no Setup e configura a ordem de boot invertido. Você coloca, né, primeiro aqui o HD, você pode colocar aqui em segundo o pendrive e em terceiro aqui a tua unidade de DVD, né? Aí, isso, na verdade, os dois últimos aqui não tem muita importância, certo? Você pode, esses dois últimos aqui você pode alternar, não tem muito problema, beleza? Então, basicamente é isso que funciona. E aí tem aquele recurso que eu falei do Pendrive Tools, que caso você esqueceu, na primeira reinicialização, você esqueceu de alterar a ordem de boot aqui, e ele caiu na tela do Pendrive Tools de novo, tela de boot do Pendrive Tools, o que você vai fazer? Você vai só selecionar a primeira opção, que é continuar a instalação do meu HD, ou continuar do meu HD primário, e aí o Pendrive Tools vai direcionar o boot para cá, né? Mas é uma função do Pendrive Tools aí, beleza? Depois, normalmente, você vai... Aí até dá tempo de você reiniciar o PC e entrar no setup e configurar certinho, né? Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro o HD. Bom, depois que ele fez isso daqui, depois que ele fez, que ele inicializou pelo HD, o que você vai fazer? O que acontece na inicialização? Inicializou pelo HD, ele continua o processo aqui. Que daí é o processo de inicialização do Windows. Certo? E aí, por fim, você vai ter aqui a tua tela no bonitinha lá do Windows, lá com o menu iniciar, o reloginho, tal, os ícones, certo? Então aí você iniciou o Windows. Terminou a inicialização, beleza, funcionou. Então, qual que é o segredo de você entender a ordem de boot? Você saber como que você tem que configurar isso. Você saber que você tem que configurar. Bom, espero que tenha ficado claro essa questão do boot, como é que funciona, essa ordem de boot, tá? Tem um pouquinho de gente, pessoas que não têm dificuldade. Agora, falando um pouquinho aqui sobre o nosso menu de boot, que eu coloquei aqui embaixo, para facilitar a vida dos técnicos, né? Isso é muito raro acontecer na informática, tá? Muito raro acontecer. Geralmente os engenheiros fabricantes não facilitam a vida da gente. Eles complicam, mas aconteceu algum milagre lá que facilitaram a nossa vida. E eles inventaram o tal do menu de boot. Certo? O que é o menu de boot? O menu de boot não são todas as placas-mães que tem, certo? Mas hoje em dia a grande maioria tem. Se você observar no cantinho, você vai aparecer assim, uma mensagem, pressione F8 ou F11. Geralmente são essas duas, tá? Para acessar o boot menu, que é o menu de boot. O que é o boot menu? O boot menu não é nada mais, nada menos do que se você liga o PC e fica apertando F8 várias vezes, você fica pressionando várias vezes F8, quando chega nesse ponto aqui, ó, deixa eu apagar aqui para dar tempo de escrever, espaço para escrever. Vou apagar aqui o que é o boot. Quando ele chega exatamente nesse ponto da inicialização, ele abre o nosso boot menu. E aí, por quê? Porque você ficou apertando F8. Daí ele abre o boot menu. E aí aqui no boot menu é uma maravilha, porque ele te dá uma opção para você escolher se você quer iniciar pelo HD, se você quer iniciar pelo pendrive, ou você quer iniciar pela unidade de DVD. Aí basta você fazer o quê? Basta você escolher um teclado ali para cima e para baixo. E, por exemplo, se você vai iniciar uma nova formatação, que você quer acessar o menu de boot do Pendrive Tools para fazer uma formatação no HD, né, todo aquele processo que eu falei, ou até você acessar o menu do Pendrive Tools para fazer uma verificação de vírus no HD, ou você vai acessar o menu do Pendrive Tools para fazer o quê? Para fazer um backup dos arquivos, né, por exemplo. Vamos supor que o computador do cliente trava nessa parte aqui, ó, não está inicializando. Chega aqui, ele trava. Chega nesse ponto aqui da inicialização, ele trava. Daí o que acontece? Os documentos do cliente estão aqui dentro. Como é que você vai fazer para você acessar eles? Você vai cortar o caminho. Você vai dar o boot pelo pendrive, usando aqui o Pendrive Tools, vai configurar aqui. Quando chegar no boot do pendrive aqui, vai chegar nessa tela do menu do Pendrive Tools. Aqui você vai inicializar, assim como eu fiz lá no exemplo para vocês, que eu mostrei para vocês lá no exemplo, né, de como fazer backup. Aqui você vai inicializar lá o mini Windows XP, né? Mini
XP. E esse mini XP que está rodando no Pendrive Tools, ele vai acessar o HD do cliente, né, ou o teu HD no caso, para você fazer o backup dos arquivos, salvar, copiar esses arquivos e, né, dar um Ctrl C lá e colar esses arquivos aí num terceiro pendrive, né, um pendrive de backup. Beleza? Então, você pode fazer tudo isso com o boot, com a função do boot. E o boot menu serve para isso, para você escolher, para facilitar. Porque se você não tem o boot menu, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que entrar no setup, certo? Pressionar delete, entrar no setup, e aí no setup, que é uma outra janela que vai aparecer para você, uma janela azul, você deve ter visto, setup, pessoas chamam de BIOS também, mas que na verdade a BIOS é a unidade de memória onde está lá dentro do hardware. Essa parte aqui é o setup da BIOS. Então, para você acessar o setup, o que você vai fazer? Você vai lá no setup, você vai ter que fazer a configuração de ordem de boot, que é fazer isso daqui, né? Configurar a maneira que você prefere da ordem de boot. Isso se você não tiver acesso ao boot menu, porque se você tiver acesso ao boot menu, eu recomendo imensamente que você use o boot menu, que é muito mais fácil. Beleza? Eu acho que com isso deu para você ter uma noção melhor do que é boot, de como funciona isso, né? Agora olhando o quadro assim, né, fica até meio espantado como é que meus alunos vão conseguir entender isso, mas espero que você tenha conseguido entender da melhor maneira possível. E é isso aí. Agora, no próximo vídeo, a gente vai estar passando, eu vou estar passando para você, eu e o David vai estar passando para você como você acessar os setups, né? Como você acessar ele, e também vai ter o vídeo de como você configurar a ordem de boot através do setup. Também então a gente vai passar um pouquinho na prática para você estar entendendo lá qual tecla você tem que apertar, qual o tecla você tem que apertar, como você tem que apertar, logo você liga, você tem que ficar apertando, se é o F2, se é o boot menu. A gente vai pegar algumas máquinas e vai estar passando para você as mais comuns, os tipos de setup mais comuns que tem no mercado. Beleza? Então para você ter aquela base, com isso daqui mais aquela base, eu tenho certeza que não vai ter PC para te impedir de tocar a bola para frente. Então é isso aí, gente. Um abraço aí, até o próximo vídeo.